Antes tarde do que nunca para eu falar desse assunto importante que é sobre Vitor Pereira. Então o André Rizek falou uma parada, depois o Vitor falou outra, deu uma entrevista. Mas hoje eu quero comentar o que eu acho e o que eu projeto para o Corinthians daqui pra frente, beleza? Então você que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, ativar as notificações, deixar o joinha de novo, deixa o like, compartilha e, mano, e faz o regaço, seja bem-vindo. E tamo junto e roda a vinheta. Então, galerinha, é o seguinte, né? O glorioso André Rizek, ali do Sport TV, falou que o Vitor não deve continuar, segundo fontes dele ali, fontes, né? Fonte, confia. O Vitor Pereira não deve continuar em 2023. No mesmo dia à noite, na segunda-feira, o Vitor Pereira deu uma entrevista falando sobre que depende muito das questões familiares para ele continuar como técnico do Corinthians pro ano que vem. Eu acho que, assim, eu acho que não depende só da questão familiar em si. Eu acho que depende sim do projeto que o Corinthians tem para o ano que vem. O que o Corinthians quer? Será que ele tá a par? Será que ele concorda com isso que o Corinthians quer? Será que o Corinthians falou alguma coisa pra ele em termos de investimento? O cara falou, tô de boa, vou voltar pra Europa. Ou realmente a família pesa? Por que eu tô falando isso? Eu quero citar um caso que aconteceu com o Abel Ferreira no ano passado. O Palmeiras tava passando de fase em fase na Libertadores ali, mano, na raça, capengando, mas indo, mano, passando de fase. E o Abel Ferreira reclamava demais, mano, demais, toda entrevista, não, porque eu sou um excelente técnico, mas um mau marido, um mau pai, não sei o que, tal. E tava dando a entender, tudo estava dando a entender que o Palmeiras sendo eliminado da Libertadores, ele iria voltar pra Europa, não sei se pra Portugal, mas enfim, ele ia voltar pra família dele, né? E também naquele ano o Palmeiras perdeu muitos títulos, né? Acho que perdeu o Paulista pro São Paulo, perdeu a Supercopa, Recopa, acho que perdeu quase tudo, mano. E o brasileiro também deixou passar, né? Se eu não me engano foi contra o São Paulo ali, que tinha chance de ganhar e dar aquela encostada, né, no Atlético, perdeu pro São Paulo, ajudou o São Paulo a não cair. Então, aí ó, São Paulino, sejam gratos por isso. Mas enfim, o que eu acho, cara? Eu acho que depende muito a questão do Vitor Pereira. E eu tô fazendo esse paralelo com o Abel. Porque o Abel chegou na final da Libertadores contra um Flamengo que era favorito. O Flamengo era favorito. O Flamengo do Renato Gaúcho. Tinha jogadores mais gabaritados, mais técnicos, né? Jogava mais bonito, né? Mas já estava numa decrescente. E o Palmeiras, um pouco antes de ir pra final, um pouco antes ali daquele jogo, já começou a crescer, né? E o Abel, ele conseguiu estudar muito bem essa final, né? Porque, cara, final de um jogo, mano, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então ele foi pra esse jogo contra o Flamengo sabendo dos defeitos do Flamengo. E acontece o que aconteceu. O Palmeiras foi lá, ganhou o jogo, né? Patou no tempo normal e ganhou na prorrogação. E, pô, o Palmeiras foi extremamente eficiente contra o Flamengo, né? Aí o que acontece? Após esse título da Libertadores, o Abel, ele repensou, cara. Claro, o Palmeiras fez um esforço tremendo. A Leila, acho que foi lá em Portugal, falou com a esposa dele. Tentou convencer ele de todas as formas, fazer um contrato, ofereceu grana pesada pro cara continuar. Se eu não me engano, o Abel, ele ganha 2,5 milhões por mês, cara. É o maior salário do futebol sul-americano, cara. Ele ganha muito, muito. E aí ele acabou continuando e o Palmeiras tá fazendo até aqui uma temporada boa. Por mais que tenha sido eliminado numa semifinal, mas, pô, no mínimo que se espera de um time como o Palmeiras é chegar numa semifinal de Libertadores. É o mínimo, cara. Então foi uma campanha boa. Tá fazendo uma excelente campanha no Brasileiro, liderando com folga. Foi campeão paulista e campeão da Recopa, né? Então, assim, é um trabalho nessa temporada boa. Pô, perdeu uma Libertadores? Perdeu, mas, cara, faz parte, né? Enfim, voltando. Foi ganhar essa Libertadores do ano passado que eu acho que deu força pro Abel poder continuar no Palmeiras. Então eu dei toda essa volta, contei toda essa história porque eu acho que o Vitor é a mesma situação. Se o Vitor Pereira, né? Eu não gosto de falar de si, né? Mas se o Vitor Pereira ganhar a Copa do Brasil com o Corinthians, possivelmente contra um Flamengo, e o Corinthians vir forte, né, pro ano que vem, pô, ganhar uma Copa do Brasil é um título de peso, cara, de peso mesmo. E der certo, mano, e tipo,
do Willian falar, cara, é o seguinte, vem pra cá, a gente paga aqui a sua sogra, paga a viagem da sua sogra pra vir pra cá. Sei lá, a gente faz qualquer coisa, mano, pra você ficar mais próximo da sua família e tal. E parece que a sogra dele tá doente, né? E ela não pode se locomover de Portugal. Eu não sei que tipo de doença que tem. Eu não sei qual que é o motivo dela não sair de Portugal, né? Mas enfim, caras, eu acho que depende muito também do resultado, mano. Se ele conseguir esse resultado da Copa do Brasil, pelo menos terminar ali na vice-liderança do brasileiro, que não é difícil, ele pode... Pro título tá distante. E o trabalho dele até aqui é muito bom, cara. Pô, lançou jovens, trouxe um padrão pra equipe. Eu acho que o que quebrou o Vitor Pereira foi não ter uma pré-temporada, mano. Um time sem pré-temporada, cara, é horrível. A gente vê o quê? Lesões, muitas lesões acontecendo. O time cansa no segundo tempo, porque não tem um preparo físico. O tipo de trabalho do Vitor é diferente do Silvinho. O Silvinho que fez a pré-temporada. Então, assim, cara, o Corinthians, se caso o Vitor não ficar mesmo, tem que começar a se coçar, cara. Ou dar um checkmate no Vitor. Tem um fator agravante também, né? Se ele ganha o título, ele vai se tornar mais valorizado. Então, aí é um fator muito agravante. Eu acredito que o Corinthians chegue na final, com todo respeito ao Fluminense. Eu acho que dá pra gente chegar na final. E depende muito também dos desfalques do Corinthians, né? Tomara que o Renato jogue. Se o Renato não joga, mano, aí azeda tudo, cara. Porque o Renato é o melhor jogador do Corinthians, mano. É o melhor jogador do Corinthians. Disparado hoje. O Corinthians sem ele, cara, é outro time. Não tem criação, né? E aí fica complicado. Mas tem totais condições de chegar numa final. Agora, se o Corinthians não chegar na final, ou perder a final e não conseguir título, possivelmente ele vai sair mesmo. E aí a diretoria precisa começar a pensar no que ela vai querer daqui pra frente, mano. Que tipo de time que ela quer ter, que tipo de ideia de jogo. É pra escolher um técnico certo, mano. De repente, um técnico que tenha ideias similares ao Vitor. Quais treinadores eu acho que seria legal, né? Ó, o Thomas Tuchel eu vi aqui acabou de ser demitido do Chelsea, mano. Quem sabe, né? Thomas Tuchel no Corinthians, né? Mas quais tipos de treinadores? Assim, de verdade mesmo, é difícil pensar em treinadores brasileiros a não ser o Tite. O Tite que vai disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. A Copa termina em dezembro esse ano, acho que 18... A Copa começa 18 de novembro e termina 18 de dezembro, né? Vai disputar a Copa e ele vai sair. Se fosse o Duílio, mano, eu investiria no Tite. O Tite ganha hoje 1,5 milhão de reais, se eu não me engano, né? O Vitor ganha 1.800. Chegava no Tite, o Tite, tá aqui, cara, 2 milhões, mano. Principalmente se ele ganhar o Hexa, né? Aí ele vai estar muito valorizado. Mas eu investiria no Tite, cara, porque o Tite é um técnico que ele tem padrão de jogo, ele consegue trazer padrão pros times dele, e ele consegue tirar água de pedra. Água de pedra ou leite de pedra? Qualquer uma das coisas, que é difícil. Ele consegue fazer isso, mano. Então, eu investiria no Tite. A minha primeira opção, tentar renovação a qualquer custo com o Vitor Pereira. Eu acho que a continuidade do trabalho é muito importante. O Vitor Pereira tem os defeitos dele, mas eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade pra ele ter uma pré-temporada. Pô, o Vitor trouxe o Fausto Vera, né? Pô, já é um grande avanço, cara, ter jogadores jovens, né? Ele conseguiu trazer uma mescla de jogadores ali no time titular, de jovens e mais veteranos. Você vê, o Corinthians não é um time tão envelhecido. É envelhecido na linha defensiva, mas no meio pra frente é um time jovem, né? O ataque Mosquito e Yuri Guedes, o meio campo com Duqueiroz, Fausto Vera e o Renato, tá bem equilibrado o time. Aí na defesa, realmente tem o Gil, o Balbuena, que são jogadores mais acima do 30, Fagner, e o Fábio Santos. Né? Mas você tendo, cara, um esqueleto bem desenhado, cara, dá pra fazer um projeto muito legal pro ano que vem. Enfim, meu técnico preferido, Tite, pro lugar do Vitor Pereira. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil, mas eu iria no Tite. Ou eu iria em outro estrangeiro. Se caso o Vitor não renovar. Iria ou no Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli poderia dar certo no Corinthians. Iria trazer uma revolução total. Ele é muito louco. Ia dar muito BO também, enfim. Mas eu acho que ele poderia trazer ele poderia peitar aí esses medalhão que tem no Corinthians. Pô, o Bielsa também é um técnico argentino muito bom. Tem poucos títulos, mas os times deles jogam bem.
E tem se falado também do Galhardo, que já tá, acho que, pô, sei lá, uns 7 anos no River. Acho que talvez já tá num fim de ciclo lá no River, né? Talvez pra ele seria uma boa, né, mano? Fazer uma ponte pro Brasil e do Brasil pra Europa. O Galhardo é nível treinador argentino que vai pra Europa logo, né? Enfim, galera, eu acho que é isso. É um assunto que eu acredito que vai dar mais hype aí lá pra novembro, né? Quando termina todos os campeonatos. Mas eu acredito aí que realmente o Vitor não deve ficar, infelizmente. Mas fazer o que? Faz parte, né? É isso aí, pessoal. Comente aqui, fale o que você achou, o que você acha do Vitor Pereira, o que você está achando do trabalho do Vitor Pereira até aqui e quem que você traria caso o Vitor Pereira não renovasse com o Corinthians. Qual técnico você traria? Estrangeiro, brasileiro? Deixa aqui nos comentários, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Você que tá chegando aqui, se inscreva e curta e compartilhe. Até mais. Fique com Deus.